Sejam bem-vindos ao nosso programa, O Encontro, com o Ministério Clave de Dó. Nosso orador tem apenas 15 anos de idade, João Vinícius, que apresentará uma mensagem especial ao seu coração. Muito se diz da morte de Jesus Cristo, mas qual foi o propósito? O que isso nos influencia? Hoje você terá a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a cruz do Calvário. Neste momento, ouviremos uma mensagem musical com o quarteto. Cada dia posso ver, perceber em seu olhar as pessoas tão vazias, cheias de pesar, vivem cada vez mais sós, morrem sem amor. Um sorriso esconde a dor, só Jesus o vê. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso entender, Cristo traz sua paz. Sua luz Jesus me dá, Ele espera que eu vá ajudar a quem quiser nova vida encontrar, e a todo que vier muita paz buscar. Novo sol irá brilhar, trevas nunca mais. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso entender, é preciso aceitar que Cristo traz a paz.
Olá, meu irmão e minha irmã que está acompanhando este programa através do seu computador, do seu celular. Hoje nós vamos estudar na Palavra de Deus um tema que é muito bonito e também muito importante para que possamos compreender o nosso papel na salvação. Também veremos como Cristo Jesus entregou sua vida por nós, o seu sacrifício nos redimiu de todos os nossos pecados. Nós iniciaremos esse estudo lendo um texto que está em Êxodo 25, no capítulo 8. Então você que está na sua casa, abra a sua Bíblia, abra um aplicativo no seu celular, mas acompanhe junto comigo o texto que está em Êxodo, no capítulo 25, versículo 8. Vamos ler. A Bíblia diz o seguinte: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Essa foi uma ordem de Deus para os israelitas, o povo de Israel, os judeus, os hebreus. Deus havia ordenado isso para o povo porque Ele queria que o povo entregasse ofertas, entregassem suas riquezas, para que eles pudessem construir um templo, um santuário. E como nós vimos através da leitura desse texto, o objetivo da construção desse santuário seria para que Deus habitasse no meio do povo. Você pode me perguntar o seguinte: a gente não vai falar sobre a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus? Então por que iniciar falando sobre o santuário, lendo um texto no qual Deus expressa uma ordem para os judeus há muito tempo atrás? Bem, nós entenderemos essa questão um pouco depois. Mas antes de nos aprofundarmos nesse tema e utilizarmos esse texto que nós acabamos de ler, nós precisamos entender outras coisas que também são muito importantes para o nosso estudo neste dia. Vamos entender primeiro a rebelião que houve contra Deus no universo. Todos nós sabemos que Deus é infinito, Ele nunca teve uma criação, Ele nunca foi criado, Ele sempre existiu. Ele criou o universo, Ele criou todos os seres, criou vários planetas de maneira perfeita. Criou seres sem pecado, sem culpa nenhuma. O universo era perfeito. Deus também criou os anjos no céu. E nós sabemos que dentre os anjos que foram criados por Deus estava Lúcifer. Lúcifer, a princípio, ele não tinha pecado nenhum, ele era um ser perfeito, esplendoroso. Lúcifer significa anjo cheio de luz, ele é uma pessoa cheia de luz. Lúcifer, ele é um querubim, ele ajudava na adoração ao próprio Deus. Mas Lúcifer começou a ter seu coração corrompido. A inveja foi crescendo, a arrogância, ele passou a querer ser como o próprio Deus, como o Altíssimo. Então, ele fez diversas acusações a Deus. Lúcifer, hoje nós conhecemos ele como Satanás, insultou o caráter de Deus. Ele fez os anjos dos céus, ele fez as criaturas que existem no universo duvidarem do caráter de Deus. Ele acusou a lei de Deus, dizendo: essa lei não pode ser cumprida, esse Deus não é um Deus de amor, ele é um Deus de ódio, ele é um Deus que obriga os seus servos a servi-lo, e vocês não devem adorá-lo. Porém, quando Lúcifer ataca a lei de Deus, ele ataca o próprio caráter de Deus, porque a lei é a manifestação do caráter do nosso Deus. Às vezes nós pensamos que cumprir as ordens que estão na Bíblia, seguir os 10 mandamentos não são importantes. Ao contrário, a lei deve ser seguida. A lei é a representação do caráter de Deus e é muito importante. Lúcifer, então, ele decide ir por todo o universo e espalhar essa mensagem dele de que Deus não é um Deus de amor. Até que finalmente ele vê o nosso planeta, o planeta Terra. Então, ele convence a Adão e Eva a caírem em pecado também. Os nossos primeiros pais, que foram criados perfeitamente por Deus, caíram em pecado. E assim o nosso planeta também entrou em rebelião contra Deus. Nós mesmos já nascemos em pecado, não nascemos pecando. Um bebê não peca simplesmente por nascer, mas ele já nasce em pecado. E nós vemos que somos pecadores olhando para a nossa vida de uma maneira muito fácil. Nós nos distanciamos de Deus, nós fazemos erros, fazemos coisas horríveis, nós transgredimos a lei de Deus. E é por isso que nós entramos em rebelião contra Deus também. A lei de Deus foi quebrada. E conforme diz Hebreus 9, no versículo 22, pecado se paga com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. É isso que está em Hebreus 9, 22. Ou seja, nós, seres humanos, que pecamos contra Deus, deveríamos morrer. Mas Deus prova para Lúcifer e para todo o universo que Ele não é um Deus de ódio, não é um Deus que obriga os seus servos, Ele é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. É esse o Deus que nós servimos. Deus, ele decide bolar um plano da salvação, que na verdade havia sido idealizado antes mesmo da criação do mundo, pois Cristo é o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo. Nesse plano da salvação,
ao invés do homem morrer, porque era o homem, nós merecíamos morrer, Cristo se oferece como sacrifício, como Cordeiro de Deus, para morrer no lugar da humanidade. A lei de Deus que havia sido quebrada exigia a vida do pecador. Era essa a punição por ter quebrado. Nós vamos ver como Deus poderia fazer expiação por essa transgressão. E Cristo, o Cordeiro de Deus, escolheu dar a vida por mim e por você. Cristo, ele tomou a vergonha do pecado. Ele vivia nos céus, num ambiente perfeito. Ele havia criado o ser humano, havia amado o ser humano. Mesmo assim, o ser humano se distancia. E Cristo ainda assim mostra o seu amor e diz: eu vou morrer por aquele povo, para que eles tenham a esperança de salvação em meu nome. Sabe, querido irmão, às vezes nós vivemos tentando merecer a salvação. Nós cumprimos as ordens da Bíblia, nós tentamos não pecar simplesmente por merecer a salvação. Nós vivemos procurando e tentando fazer uma coisa que nós nunca conseguiremos fazer, que é merecer a salvação. Isso é impossível. Nós nos preocupamos com isso, dedicamos nossos esforços para merecer a salvação. Sabe, essa é uma ideia errada, errônea e vã. Cristo já pagou o nosso preço na cruz do Calvário, e nós nunca mereceremos a salvação. É por isso que a salvação vem de graça, ela vem através da graça de Deus, por favor de graça. Nós não temos que pagar pela salvação, apenas temos que aceitar o sacrifício de Cristo. Muitas vezes nós podemos ficar tristes ao viver neste mundo, porque realmente aqui nós enfrentamos situações que são muito tristes e difíceis. Esse mundo não nos traz alegria. Mas sabe, meus queridos irmãos, ao olhar pelo que Cristo fez por nós podemos ter esperança. E além disso, podemos ter alegria em viver, porque sabemos que Cristo Jesus nos amou. Ele tomou os nossos pecados, Ele sofreu por isso, mas mesmo assim, Ele escolheu morrer por mim e por você. Tem um texto que ilustra muito bem essa questão que eu gostaria de ler para você. Esse texto está em Hebreus, no capítulo 12, nos versos 1 a 3. Leia junto comigo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Olhando para esse texto, eu fico muito alegre, muito feliz, porque vejo que ainda que se ninguém se importe comigo, ou me ame, eu tenho um Salvador que está nos céus, e Ele amou-me, Ele deu a sua vida na cruz. Paulo diz aqui para nós não fazermos caso da tristeza, ficarmos contentes olhando para Cristo Jesus, que já entregou sua vida por nós. Uma das razões pelas quais Cristo veio para a terra, como diz Ellen White, foi para sentir o que você sofre hoje na sua vida. Você consegue imaginar um amor como esse? Cristo lhe deixou a glória nos céus para vir morrer em nosso lugar e entender o que você sofre. E hoje em nossa vida, mesmo sabendo que Cristo deu a sua vida por nós fazemos pouco caso desse sacrifício. Nós transgredimos a lei de Deus conscientemente, nos afastamos de Deus. Hoje nós vamos refletir: será que o sacrifício de Cristo tem valido a pena em nossas vidas? Agora, vamos voltar para a questão do santuário, o verso que introduzia a mensagem de hoje, os versos que está em Êxodo. Por que eu falei do santuário? Como eu disse, Deus ele criou um plano da salvação, e é exatamente neste ponto em que o santuário entra. O santuário, ele foi feito para que as pessoas pudessem contemplar e entender o plano da salvação feito pelo próprio Deus. O que eu quero dizer com isso? Tudo no santuário, os móveis, os utensílios, os rituais, os sacrifícios, até mesmo a forma em que esses móveis estavam dispostos dentro do santuário, apontavam para Cristo Jesus. Tudo que estava ali, todo o santuário apontava unicamente para Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Eu gostaria de abordar agora dois aspectos de Jesus que são muito bonitos e também muito relevantes para nós com relação ao santuário, que é Cristo como Cordeiro de Deus e também como nosso sacerdote. Vamos entender essa questão do Cordeiro. O Cordeiro, na época do santuário, que os hebreus ainda realizavam esses sacrifícios,
era usado para simbolizar Cristo, o Cordeiro de Deus, como eu já mencionei, que toma a culpa dos pecadores, nós, e morre sem ter feito nada errado. O Cordeiro ele não tinha culpa dos pecados que a pessoa oferecia a ele. Ele não fez nada de errado, mas mesmo assim ele morria, simbolizando Cristo Jesus, que viria e morreria por nós, sem culpa alguma. No santuário, o cordeiro era sacrificado no altar do sacrifício, que ficava no pátio do santuário. Era o primeiro compartimento do santuário, mais amplo, era um pátio, e lá todos os pecadores poderiam ir e ofertar os seus sacrifícios. Haviam diversos tipos de ofertas, não vamos entrar nesse aspecto hoje, mas haviam diversos tipos de ofertas, onde podiam se ofertar novilhos, pombos, dependia do pecado e também da condição financeira da pessoa, mas o animal símbolo para a expiação de pecados era o cordeiro. Muito se associa ao altar do sacrifício como um lugar de morte. Muito se associa a cruz de Cristo, onde ele morreu por nós, como um lugar de morte. Isso está certo, porém nós não devemos nos confundir. Cristo morreu e a cruz e o altar realmente simbolizam morte, mas não simbolizam derrota. Nós pensamos em morte como algo ruim, algo que está acabando com a nossa vida, e pensamos que com Cristo foi a mesma forma. Mas Cristo ele não morreu como um derrotado. Ellen White, uma escritora adventista, ela relata em seus livros que Cristo morreu não com um semblante triste, com um semblante desfalecido, como alguém que estava sendo derrotado. Mesmo sofrendo na cruz e recebendo os nossos pecados sobre ele, Cristo morreu como um rei, morreu como o nosso Salvador e morreu vitorioso. Que maravilhosa esperança! Nós vemos Cristo Jesus e temos a esperança de que ele venceu em nosso lugar. E é por isso que nós temos a esperança de vitória, porque ele venceu o pecado por nós. Vamos ler um texto que exemplifica muito bem essa questão. Está em João, capítulo 1, no versículo 29. Mais uma vez, leia comigo. A Bíblia diz o seguinte: no dia seguinte, viu João Batista a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cristo é o Cordeiro de Deus, que morreu. Cristo foi morto na cruz, mas morreu vencendo, morreu como um rei, e livrou-nos da culpa do pecado. Agora, existe um outro aspecto de Cristo com relação ao santuário que também é muito importante de analisarmos, que é Cristo como sacerdote de Deus. O serviço do sacerdócio no santuário, ele englobava 3 aspectos principais, que são reconciliação, mediação e santificação. Vamos entender aspecto por aspecto, entender como Cristo Jesus age por nós ainda hoje. Vamos entender primeiro o aspecto da reconciliação. O pecado fez separação entre Deus e o homem. A conexão que havia entre Deus e o homem no início da criação do mundo foi desfeita. O homem pecou e não poderia mais se relacionar diretamente com Deus. E isso que o pecado faz. O pecado separa, mas o sangue de Cristo une. Vocês entendem? Leia comigo um texto que fala sobre isso. Vamos ler esse texto? Está em Lucas, no capítulo 23, versículo 45. Vamos ler comigo. Minha Bíblia fala o seguinte: e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Lucas ele escreve isso depois que Cristo já havia morrido. Mas qual a importância disso? Para entender essa questão, gostaria de comentar um pouco sobre a cultura judaica com os irmãos que estão acompanhando este vídeo. Na cultura judaica, eles dividiam o santuário. O santuário já era dividido, nós sabemos disso, em 3 partes. Pátio, que era a parte externa, parte maior, onde havia o altar do sacrifício e a pia de propiciação, onde o sacerdote lavava suas mãos depois de matar o animal no altar do sacrifício. Havia também o lugar santo, que estava dentro da tenda. No lugar santo haviam 3 móveis: o candelabro, a mesa dos pães e o altar de incenso. Separando o lugar santo do lugar santíssimo, que também estava na tenda, havia um véu. E no lugar santíssimo havia apenas um móvel, que era a Arca da Aliança. Por que eu estou falando isso? Na cultura judaica, cada compartimento do santuário tem um significado. Os judeus eles chamavam o pátio de caminho. Por que caminho? Porque lá havia um altar de sacrifício que simbolizava a cruz de Cristo, onde o pecador entende que Cristo morreu por ele e nós devemos aceitar o sacrifício de Cristo para sermos salvos. E também havia a pia de propiciação, que representa Cristo, que lava os nossos pecados, e também o batismo,
que nos lava e mostra que escolhemos a seguir a Jesus. Essa parte era conhecida como caminho porque era ali onde o pecador tinha os primeiros contatos com Deus. Ele começava a entrar por esse caminho e entender o plano da salvação. O segundo compartimento do santuário era conhecido como verdade. Por que verdade? Porque no lugar santo, no segundo compartimento, havia o candelabro, que simboliza o Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo. Também havia o altar de incenso, que representa a oração dos santos e a intercessão de Cristo Jesus por nós. E também havia a mesa dos pães, que representa Jesus como o pão da vida. Era verdade, esse compartimento conhecido como verdade, porque era ali onde o pecador tinha contato com as doutrinas, com a verdade da palavra de Deus. Ele se aprofundava mais na religião e entendia mais ainda o valor do sacrifício de Cristo. O terceiro compartimento, lugar santíssimo, finalmente, era conhecido como vida. Por que vida? Porque em cima da Arca da Aliança, no lugar santíssimo, estava a Shekinah. Shekinah é um termo que é designado para nomear a glória de Deus. A glória de Deus repousava sobre aquela arca, naquele compartimento, no lugar santíssimo. Então era lá, no compartimento do Santíssimo, lugar chamado vida, onde somente o sumo sacerdote entrava, que o pecador poderia ver que Deus estava lá e finalmente ter contato com a vida, que é unicamente o nosso Deus. Agora, no texto de Lucas, nós vemos que o véu que separava o lugar santo do Santíssimo se rasgou com a morte de Cristo. Por que isso? Queridos irmãos, a Bíblia, Deus está nos mostrando que através do sacrifício, nós temos pleno acesso ao próprio Deus. Nós temos acesso àquele que nos criou, onipotente, que criou todo o universo. Não há mais separação entre o caminho, a verdade, e a separação entre a vida a Deus. O sacrifício de Cristo uniu o pecador a Deus. Existem alguns ensinamentos que são errados, que procuram nos separar de Deus. Algumas religiões colocam santos entre você, colocam santos entre mim e Deus, dizendo, olha, você só pode ter acesso a Deus se você clamar por esse santo. Irmãos, isso é errado. Nós temos acesso a Deus de maneira direta hoje, por Cristo Jesus, que é o próprio Deus. Porque através do seu sacrifício, Ele quebrou essa divisão que ainda havia entre nós e Deus. Que é algo maravilhoso. Nós podemos hoje nos concentrar em falarmos e estarmos juntos em comunhão com o próprio Deus do universo, através do sacrifício de Cristo. Existe um outro aspecto de Cristo como nosso sacerdote, que é a mediação. Para entender melhor o que significa essa mediação que Cristo faz entre Deus e nós pecadores, vamos ler um texto que está em 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. Leia comigo. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Existe outro aspecto com relação ao sacerdócio que envolve Cristo Jesus, que é a santificação. Esse é o último aspecto do sacerdócio que eu vou comentar agora. A santificação na época do povo de Israel tinha a ver com o dia da expiação. Esse dia ocorria uma vez por ano, no qual o sacerdote entrava no lugar santíssimo e intercedia para Deus, para que os pecados que estavam no santuário fossem removidos de lá, para que Deus perdoasse toda a nação, todos os pecados que haviam sido confessados durante um ano naquele santuário. Irmãos, esse processo com Cristo Jesus se completará apenas no dia de sua volta, onde nós estaremos por fim santos, não pecaremos mais. Enquanto nós vivemos nessa terra, é totalmente errado dizermos que nós podemos viver sem pecar. Nós somos pecadores, todos os dias nós vamos pecar. Mas é importante que nós vivamos uma vida de comunhão com Deus. Aprendemos a ouvir a voz de Deus, entender o que Ele fala por nós. E finalmente aceitar o sacrifício que Cristo fez. Esse processo completará quando Cristo Jesus voltar. Então um texto que fala exatamente sobre isso, eu gostaria de ler com você. Leia comigo. Está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 9. Vamos ler? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo nascendo em pecado, mesmo tendo transgredido a lei de Deus inúmeras vezes, vivendo nessa terra, nós temos essa maravilhosa esperança. Irmãos, Deus não nos destinou para a ira, conforme fala esse texto. Deus nos destinou para a salvação eterna em Cristo Jesus.
Não importa o quão pecador você seja hoje. Não importa o que você tenha feito de errado. A porta da graça ainda está aberta. A salvação ainda está disponível para todos aqueles que creem em Jesus e aceitam o seu sacrifício. Eu gostaria que agora você parasse por um momento e refletisse na sua vida. O que você tem feito? Você já se converteu? Se não se converteu, ainda há tempo de aceitar essa mensagem. Se você já é convertido, pense, será que eu realmente vivo uma vida de um cristão que aceitou a salvação? Vamos rever os nossos erros, vamos rever a nossa vida e pensar que ainda há tempo para aceitarmos o sacrifício de Jesus. Quando Jesus estava na cruz, ele sofreu muito por dores físicas realmente. Na cruz a pessoa não conseguia respirar direito, as pessoas zombavam, haviam pregos nas mãos, era uma dor imensa. Mas sabe qual foi a maior dor que Jesus sentiu na cruz? Foi a dor de pensar que talvez você não estivesse no céu junto com ele. E através desse sacrifício, você não pudesse estar no céu porque você rejeitou esse sacrifício. Essa foi a maior dor que Jesus sentiu. Será que hoje nós estamos fazendo com que o sacrifício de Cristo não tenha valor em nossa vida? Nós vivemos despreocupados, nós vivemos da nossa maneira e esquecemos que Cristo Jesus fez a parte mais difícil. Conforme ele diz em Apocalipse, ele já está à porta e bate. Olha só, ele já morreu por nós, nos oferece salvação e ainda está à nossa porta e ainda bate por nós. Bate na nossa porta. Tudo que nós precisamos fazer é abrir a porta, aceitar o sacrifício de Cristo, aceitarmos a salvação e confiar que Deus é fiel e poderoso para guardar o nosso galardão até o dia da volta de Jesus. Pense no que você tem feito, reflita no que você tem feito, mas não fique triste através disso, nós realmente pecamos. Fique feliz, porque na cruz do Calvário, Cristo nos remiu de nossos pecados. Eu gostaria de finalizar minhas considerações deixando com vocês um texto que está em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 14 até o versículo 16. Leia junto comigo. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi-lhe tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Deus ainda deseja que você esteja no céu junto com Ele. Cristo Jesus ainda clama por você, Ele não desistiu de você. O pecado é como cavar um buraco, você vai cavando esse buraco, você vai entrando nesse buraco, quanto mais você cava, mais distante está o céu, mais distante você vê o céu. Mas mesmo assim, Deus é misericordioso e amoroso. Ele procura o pecador, Ele nos procura, não importa o quão fundo estejamos enterrados em pecado. Pense em sua vida e reflita que foi na cruz que o nosso Salvador se entregou. Faça valer esse sacrifício em sua vida. Quão cego aqui outrora andei, distante do Senhor. Dos altos céus salvar o pecador.
sua luz. O imenso amor do meu Senhor jamais compreenderei. O sangue que verteu lá na cruz, perdão eu encontrei. Foi na cruz, em que ao fim percebi meu pecado recaiu em Jesus, em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri. Que prazer, que prazer, que prazer sinto agora em sua luz, em sua luz. Olá, gostou? Espero que sim. Estaremos ansiosos para um novo encontro com você. Não perca o nosso próximo programa. Também aguardaremos a sua visita em nossa igreja. Basta digitar encontreumaigreja.com, lá aparecerá uma igreja pertinho da sua casa. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus e poderoso Pai que nos céus habitas, mas que se faz presente aqui através do seu Santo Espírito. Louvado, honrado e glorificado seja o seu santo nome. Gratos, Pai, te somos pela tua presença conosco nesse momento. Abençoa todos os nossos ouvintes e as suas famílias. E abençoe também, Pai, a cada um que necessita das tuas bênçãos nesse momento. Ficar conosco nos momentos que se seguem e até o nosso próximo programa. É o que nós te rogamos por Cristo Jesus. Amém.